Então, infelizmente, a maioria do mercado acredita que o banco tem dinheiro para emprestar para todos. O tempo E isso, inteiro, exato, né? e isso não é verdade. Uhum. O banco nunca tem dinheiro para emprestar para todos. Sim, Ele tem momentos em que ele tem sim. uma reserva mais gorda e um momento que ele tem uma reserva menor. É mais ou menos, eu sou cristão, é mais ou menos entender, por exemplo, o que aconteceu com José no Egito, que é ele teria os 7 anos de vaca gorda e os sete Aham, anos de vacas magras, e aham. eles guardaram os recursos dos 7 anos bons para os 7 anos ruins. Então o banco trabalha com essa gestão Sim. a todo momento, né? E nesse momento, nós estamos com as vacas gordas, com as vacas magras ou com as vacas no meio ali, o Odete? Então, o que acontece? Nós temos notícias do que foi injetado, porque o governo ele vem mudando. Então, Uhum. eu vou até abrir um parênteses, eu vou entrar nisso e já vou entrar também nos requisitos do financiamento, tá? Vai. Então, assim, foi injetado e foi prometido injetar uma Uhum. verba maior. Porque quando a gente fala de banco público, a gente fala Minha Casa Minha Vida e FGTS, é uma verba que o governo precisa liberar para ser injetada, Ok, tá? Quando a gente fala em SBPE, é uma verba da pessoa que guarda na sua poupança. ok, Então, independe, são locais de verbas diferentes, falando ok. assim. E o que acontece? Aí eu vou trazer o cenário de como você faz para conseguir o quê? Tá? Já vou abrir até esse parênteses para a gente já abordar isso. Primeiro sobre o financiamento. Seja na Minha Casa Minha Vida, como eu expliquei, ou pelo SBPE. Ok. Os requisitos eu separo em 4 partes, tá? Então a primeira etapa é a etapa da análise. Ok. Então faz-se ali uma simulação, encaixando os valores ao qual o cliente ele vai adquirir o imóvel, é feita uma análise. Na Prosperitar, Geral, né? Diga-se, essa e análise análise do é. nome da pessoa. Então, a gente vai analisar condição da renda, questão do tempo de pagamento, porque tudo isso influencia. Então, a renda da pessoa, a idade da pessoa, porque o banco ele tem uma estima também de quanto a pessoa vai viver. O banco prefere prazo longo ou prazo mais curto? Para o banco é longo, né? Quanto mais tempo o banco ele te cobra, mais juros ele Ou traz de seja, volta, por né? isso que o simulador caixa já sempre dá como primeira. 420 meses, a Exato. depender da idade. Ele prefere isso. Ele, Mas isso não sim. aumenta o risco? Então, Não é melhor eu fazer em 240, porque eu tô. Esses dias eu fui fazer uma ah, simulada de financiamento para o cliente, o banco deu 420. Eu fui lá uhum, no eu alterar e dei para botei 200, 240. 240. E aceitou ou pelo Pela CPF ou renda pela dele, renda pela tal. renda dele. Aí eu fiquei me perguntando, tudo bem que o banco vai ganhar mais juros e mais tempo, mas hoje todo mundo sabe da questão da amortização. Sim. Então, para o banco não é melhor sugerir 240 meses pela diminuição do risco? Não. Por que que o banco joga 420 meses? Óbvio que o banco também ganha em cima de 420 meses. Porém, tem a questão de liberar mais valores. Então, quanto maior o tempo, mais valor de financiamento é liberado. Se você pensar assim comigo, eu Porque a faço, parcela vai reduzir, porque vai tem reduzir, você vai ter uma maior liberdade de valor de crédito. atinge o mais crédito. Com certeza. Então, por exemplo, 420 meses, digamos uma renda aí vou colocar uma renda familiar de 10 mil. Ok. Renda familiar de 10 mil, a gente está falando aí, atinge uma média de 250 mil de financiamento, 280 mil em 420 meses. Por causa da composição da renda, por causa da. Qual que é o fator que influencia? O pessoal fala um terço, Que tá? não é Mas mais um é um terço. quarto, tá? Então, um quarto da sua renda não pode ultrapassar de comprometimento. R$ 2.500 dois nessa mil e quinhentos renda reais. de. Levando uma média de R$ 2.500, é um financiamento de 250, máximo 280 mil. Eu coloco dentro desse parâmetro porque tudo vai depender da taxa negociada depois, tá? É, só para ajudar aí, só para abrir. Quem está nos assistindo, só para entender, pessoal. Quem é desse mercado, eu, Daiane, quem é do mercado sabe que a gente não trabalha, a gente trabalha com parcela sobre saldo devedor. Então, a gente sabe que as parcelas de financiamento imobiliário costumam estar em torno de 1% do saldo devedor. A Então, a conta média. é a média. Então, a conta básica que a Daiane está fazendo aqui é o seguinte: se a renda é 10 mil, ela já sabe que vai poder comprometer um quarto, um pouquinho mais.
Então a parcela é 2.500. Ela sabe que essa parcela que equivale a 1% do saldo devedor. Um Isso pouco, mesmo. na média, um pouco mais. Por isso que ela já está Justamente. entendendo que vai ser 250 a 280 mil que o banco vai te emprestar, dependendo da tua análise. Então não importa se você vai querer comprar um imóvel de 500 mil Sim. ou se você vai comprar um imóvel de 400 mil. Se você for comprar um imóvel de 400 mil, ela já sabe que você vai ter que ter entre 120 e Isso. 150 de entrada. E se você vai comprar um imóvel de 500 mil, Justamente. entrada de 220, 250. Então, Ou seja, só para vocês entenderem, o banco não olha muito para o imóvel que você vai comprar. Ele olha para a garantia, porque é um dos sim, requisitos de risco sim. que ele vai ter, mas ele não quer saber se você vai morar no imóvel de 1 milhão de 500 mil. Ele olha para a tua capacidade financeira em relação ao dinheiro que você vai tomar emprestado. Isso mesmo, Vai, justamente. Bem colocado. Então, assim, vamos dizer que esse cliente aprovou, tá? Tá. Passou pela primeira parte, que é a análise. Aprovou, passou pela análise, eu pontuo. Só olha a renda. Olha a Em versus renda, o dinheiro que ele quer. então a renda, a idade, alguns fatores que o banco ele vai analisar. Não Digamos olhou que para o imóvel ainda. não olhou para o imóvel. Então, a primeira fase é a questão do cliente, Tá. a condição financeira do cliente, tá? Tá. E condição financeira, condição física. Digamos que ele passou em toda essa parte de liberação de aprovação. Mandou os documentos, Mandou a foi checado. documentação. Lá na Prosperidade, em 48 horas, nós devolvemos essa análise.